estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula no Se Liga, tá? Aqui com a professora Marisa Araújo, para uma aula de biologia. Você que é do segundo ano do ensino médio, vamos estudar hoje bacterioses e viroses, tá ok? Ciência da Natureza, Biologia, Marisa Araújo. O que queremos aprender hoje, estudantes? Nós iremos identificar as principais doenças endêmicas e a mortalidade infantil da região em que os alunos moram, ou o Brasil, e relacioná-las com as condições ambientais e qualidade de vida, como destino de esgoto, lixo, água, moradia, acesso a atendimento médico e a educação. Okay? Essa é a nossa habilidade de hoje. Bem, iremos falar das doenças infectoparasitárias, que são aquelas causadas por agentes biológicos que infectam o organismo, que pode ser vírus, bactérias, fungos, protozoários e parasitas pluricelulares, como os vermes. Mas na aula de hoje iremos estudar as viroses e as bacterioses. Nas próximas aulas vamos estudar, né, as doenças causadas por protozoários e também por outros parasitas. Bem, lembrando que doenças virais, gente, são várias. Olha os exemplos, olha, dengue, catapora, HPV, Covid-19, hepatite, sarampo, raiva, varíola, HIV e outras, tá? Eu escolhi algumas, tá certo? Para a gente trabalhar, que nosso tempo é curtinho, tá? Então vamos ver quais que nós vamos estudar hoje. Para começar, a gente tem falado muito em pandemia, né? A pandemia de Covid-19, mas tem diferença de pandemia para endemia? Tem diferença sim. Geralmente, gente, uma doença, quando ela é endêmica, ela acontece numa determinada região. Nós temos, por exemplo, doenças endêmicas na região amazônica, tá certo? Por exemplo, febre amarela, tá? Então, malária, né, na região mais tropical. Agora, quando eu falo em pandemia, olha só, eu tenho uma ocorrência em todos os continentes, tá certo? Então, você tem que estar ligado a essa diferença de epidemia para pandemia, tá ok? Bem, para falar de vírus, nós temos que entender como que é o ciclo viral. Vocês lembram que o vírus é um parasita intracelular obrigatório? Sim, os vírus, gente, eles não são considerados seres vivos pela maioria aí dos cientistas. Por quê? Ele precisa de uma célula para poder ter metabolismo. Ele não tem metabolismo próprio, tá certo? Então, o vírus, olha só, vou pegar uma caneta aqui, só para vocês relembrarem o ciclo viral, que vocês não podem esquecer isso, tá? Olha, primeiramente, o vírus ele tem que entrar numa célula, olha, fase 1, adsorção. Para que o vírus entre numa célula, ele tem que se encaixar, tem que ter um reconhecimento das proteínas da cápsula do vírus com as proteínas da membrana da célula, tá certo? O vírus vai então encaixar, tá certo? Vai ter uma afinidade química, mas o vírus vai entrar todinho, a cápsula e o material genético? Não. Depois ele vai o quê, gente? Ele vai injetar o material genético dele dentro da célula, tá? DNA ou RNA. Aí sim, vai haver replicação. Ele vai utilizar o maquinário daquela célula, vai usar as organelas, os ribossomos, para poder então fazer as proteínas virais, replicar o material genético e, por último, montar o vírus. Esses vírus montados depois vão ser liberados, vai ter uma lise, né? Esse é um ciclo lítico, vai arrebentar a célula e infectar outras, tá certo? Então aí tem vários processos, desde encontrar a célula, ter afinidade e conseguir então injetar o material genético. Depois que injetou, pronto, a célula se torna escrava daquele vírus e vai trabalhar para ele. Isso é importante saber para vocês entenderem, né, as patologias. Ok, vamos falar aqui da gripe, da Covid, que, né, estamos aí falando, né, são doenças que estão mais aí propícias entre nós no meio, nesse ano principalmente. Então vamos lá. A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório. Qual que é o agente etiológico? Vírus da influenza são vários, pode ser do tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Esses vírus geralmente, por exemplo, o A e o B, eles podem estar tanto em humanos quanto em outros animais, tá, gente? E o que mais causa gripe, né, na gente é o do tipo A, tá certo? E tem vários subtipos, tá? A gente chama, por exemplo, já ouviu falar H1N1?
H3N2 tem a ver com a proteína viral, que é a proteína H, que é uma hemaglutinina, e a N, que é uma neuramidase, tá? Elas podem variar aí de 1 a 16 ou de 1 a 9. Então, vai dando aí uma nomenclatura diferente para os vírus. Lembrando que os vírus, gente, eles mudam muito, tem uma capacidade muito grande de mutação. Então, todo ano, né, nós fazer as vacinas, a gente tem que pegar quais foram aquelas cepas mais comuns naquele ano, para que você receba, né, esse pacote aí, né, de vírus, para então o seu organismo se proteger, tá certo? Olha, os vírus influenza A e B são os responsáveis por epidemias sazonais, quer dizer, temporais, sendo o vírus influenza A responsável por grandes pandemias. A vacinação ainda é a forma mais eficaz. Lembrando, gente, que a vacina, quando você toma vacina, você não está recebendo anticorpos, você recebe ou uma molécula do vírus, uma proteína viral, né? Ou então o próprio vírus atenuado, ou a bactéria, o que for, e aí você recebendo, o seu organismo vai ser estimulado a produzir anticorpos. Então a vacina é importante, porque você vai ter um contato prévio, tá certo? E não vai depois ter um contato com aquele agente, com toda a potencialidade dele, tá certo? E pode ter então sintomas muito mais graves. Só para lembrar que a história do vírus influenza, né, um vírus antigo, a gente conhece há muito tempo, olha, 1918, 1920 causou a gripe espanhola, com quase 40 milhões de óbitos, tá? Que foi H1N1. Gripe asiática em 57 a 60, gripe de Hong Kong 68 a 72, gripe russa e assim por diante. H7N9 em 2013 na China, 2009 no México, influenza H1N1 e por aí vai, né? Nós temos aí vários, quer dizer, elas voltam de tempo em tempo e em diferentes locais, tá certo? Elas convivem aí com a gente o tempo inteiro. Eu estou sendo a gripe espanhola porque ela, né, matou muitas pessoas, tá, gente? O vírus influenza causava fortes dores de cabeça no corpo, calafrios, inchaço dos pulmões, transmissão como, né, toda a gripe, gotículas no ar, né? Quando você vai tossir, espirrar, conversar, contato direto, tá? Prevenção da gripe espanhola na época era evitar contato com pessoas contaminadas. Olha, matou mais ou menos 50 milhões de pessoas, em torno de 40 a 50, tá, gente? Então, muita morte. Aqui mostrando soldados afetados pela gripe espanhola no hospital em Kansas, Estados Unidos, em 1918. Dá para perceber aqui, né, gente, a dimensão, né, dessa gripe, tá certo? Marizinha, e esse negócio de SARS, MERS, CoV, me explica isso aí, tá? Todos são da família dos coronavírus, tá, gente? Que já estão aí junto com a gente há muito tempo, tá certo? Só para você lembrar aqui, olha, vou pegar aqui embaixo, ó. SARS, tá? Surgiu em 2002, tá certo? MERS surgiu no Oriente Médio em 2012, tá certo? E a Covid-19 em 2019. São síndromes respiratórias agudas graves, tá certo? Mas elas têm em comum alguns sintomas, febre, dor de cabeça e muscular, dificuldade respiratória, também toda transmissão aérea por gotículas, né, de saliva e espirro. E a prevenção principal, além aí da vacina, é evitar contato com pessoas, tá, gente? Contaminadas. A SARS surgiu na China e ela, gente, ela já foi, inclusive, tem alguns, a gente procura na literatura e fala que ela foi até eliminada, e principalmente isolando as pessoas, medidas de isolamento, tá certo? Desde 2014 que não se tem caso mais. E a MERS do Oriente Médio ainda tem, mas tiveram poucos óbitos, tipo assim, 900 mortes e tal. Já a Covid-19, milhões de pessoas num curto intervalo de tempo, né? Então, a gente percebe a gravidade que foi a Covid-19, um vírus novo, né? O organismo não conhece, e toda infecção nova, quando ela chega, ela tem uma virulência muito alta, uma capacidade muito grande de causar sintomas graves, levar a óbito, né? E aí, ao longo da evolução parasita-hospedeiro, a tendência é diminuir essa virulência para que o parasita não mate o seu hospedeiro, tá ok?
Bem, SARS-CoV-2. Gente, para o vírus da Covid-19 infectar suas células respiratórias, por que respiratória? Porque nessas células possui um aceptor de membrana, tá, gente? Que é essa proteína ACE2. Nela vai se ligar a proteína spike do vírus, como se fosse uma chave fechadura. Então, não vai se ligar em qualquer fechadura. Tem que ter um esquema chave fechadura. Acontecendo isso, uma enzima vai promover uma clivagem, tá? E aí vai entrar o material genético, olha, tá certo? Então, isso tem que ocorrer, tá certo? Para que a pessoa seja infectada, então, com o vírus da Covid-19. Aí, a partir do momento que o vírus entrou na célula, vai começar a replicar. E, às vezes, na gotícula, tem lá milhões, até bilhões, tá, de vírus por ml, tá, gente? Então, assim, a transmissão, ela é muito alta e muito rápida. Eu coloquei esse gráfico aqui só para vocês mostrarem que na internet vocês acham esses dados de mortes por Covid. Aqui mostra, olha, infectados e óbitos por dia. Nessa data aqui, olha, janeiro de 2022, por dia, nós tínhamos 2,5 milhões de infectados, tá? E mortes, olha aqui, em janeiro, por dia, olha o tanto de morte. Gente, estamos ainda numa pandemia, tá? Apesar de a maioria da população estar vacinada, não podemos deixar de usar máscaras. Se surgir qualquer sintoma, tem que haver o isolamento, até que faça-se o exame, tá certo? Então, nós não podemos achar que a pandemia acabou, ela está controlada, tá? Tem outros dados, mas só mostrar para vocês que vocês podem achar na internet diariamente esses dados. Esses dados são antigos, então eu trouxe um dado mais próximo aqui do mês de julho, tá, gente? Dizendo que no Brasil nós já temos 672.101 mortes por Covid-19, tá? E também em julho, né? 32 milhões 506 mil pessoas infectadas, tá certo? Um dado aqui mais recente para vocês, mas vocês podem estar sempre acompanhando isso, que a gente acha isso tanto nas reportagens, quanto aí, né, nas redes sociais e em sites. Então vamos lá, Marizinha, síndromes gripais, afinal, é H3N2, é influenza ou é Covid? A gente fica com a dúvida, não é? Então olha só, aqui nós temos alguns sintomas, tá certo? Que eu trouxe para vocês, vamos brincar aqui rapidinho com esse quadro, tá, gente? Olha só, vamos lá. Influenza, né, gripe, geralmente você tem uma febre alta mais súbita, de repente, ela é aguda, ela surge tudo muito rápido, tá certo? Tosse, geralmente tosse com secreção, tá certo? A febre da Covid-19 pode ter ou não ter, tá certo? Isso varia também de pessoa para pessoa, tá? Tosse seca, geralmente, no caso da Covid-19. Dor de garganta pode surgir nos dois, tá, gente? Tanto em um quanto em outro, tá certo? Cansaço também. Ué, mas assim eu vou confundir. Como que eu vou saber, né, se eu estou com Covid ou se eu estou com gripe? Geralmente, insuficiência respiratória, né, precisando até de entubar, vai acontecer onde? A gente já sabe que é na Covid-19 e reduziu muito depois da vacinação. Mesmo você se contaminando, que a vacina ela não evita que você tenha o contágio, mas você já está preparado, né? Já tem os anticorpos, os linfócitos B de memória, mas aí os sintomas eles são mais leves, tá certo? Dor de cabeça, ambos também têm, tá, gente? Então, assim, na verdade, e aí, Marizinha, dor muscular, fica muito complicado de saber como que eu vou resolver esse problema? Isolando, fazendo teste, né, que é o RT-PCR, onde vai detectar ali, né, o material genético do vírus que vai ser multiplicado para ter certeza, procurar um médico,
fazer isolamento. Então, assim, o ideal são os exames de diagnóstico. Lembrando que quem já vacinou de 1 ou 2 vezes para a Covid-19, estão tendo sintomas mais leves, mais coriza, dor de cabeça. E quem não vacinou, está tendo muita dor de garganta, febre persistente, tá certo? Existe uma diferença de quem se vacinou e quem não vacinou. Se você não vacinou, procure então um posto de vacina, porque isso é importantíssimo para a sua saúde, tá ok? Então, na dúvida, teste, tá certo? Bem, sarampo causado por um vírus também, febre acompanhada de tosse persistente, irritação nos olhos, corrimento nasal, manchas no corpo. A gente sabe, né, que sarampo dá manchas no corpo. Também secreções respiratórias ou da boca. Vacinação, sempre aí a vacina como prevenção, tá, gente? Mostrando aí uma pele com sarampo, tá? E aqui você a importância da vacinação, né, que é a melhor forma de se prevenir, tá? Vou deixar um exercício aqui para vocês fazerem depois, que nosso tempo está curto, tá? E para a gente finalizar, gente, lembrar que saneamento básico tem relação com doenças infectárias. É lógico, se a rede de esgoto não é coletada, não é tratada, se a água não é tratada, ela vai veicular bactérias e vírus, tá certo? Então, o local onde a pessoa vive, as condições de saneamento, elas são importantíssimas aí na transmissão de doenças. Olha só, são 5,5 milhões de brasileiros sem água tratada e quase 22 milhões sem esgoto nas 100 maiores cidades. É um absurdo, né, gente? Dados de 2021 do ranking de saneamento. Quase 35 milhões de pessoas não têm acesso ao abastecimento de água, tá? E nas 100 maiores cidades do nosso país, acesso à coleta de esgoto é restrito a 73,30% dos habitantes. Conclusão, um prato cheio para surgir diversas doenças, tá, gente? E aqui mostrando um gráfico, né? Carência de saneamento básico tem impacto na saúde das pessoas, tá certo? Olha só, região norte, com maior aqui impacto de doenças por causa de deficiência de saneamento básico, tá certo, gente? Nordeste e norte principalmente, tá? Tem incidência sim. E essa falta de saneamento pode levar a doenças bacterianas e virais, como, por exemplo, vamos falar das bacterianas agora, olha, cólera, tá? Leptospirose, diarreia por Escherichia coli, disenteria. Escherichia coli é uma bactéria do nosso trato intestinal, normal aqui no nosso trato intestinal, tá, gente? Mas a gente pode, ela pode causar diarreia em algumas situações. Olha só, ela encontra normalmente no nosso intestino, algumas linhagens são capazes de transmitir diarreia, às vezes você vai em outra região e aí aquela bactéria não é conhecida no seu organismo, aí se ela vai entrar no seu organismo e pode causar aí uma diarreia, tá? Contaminação, ingestão de alimentos ou água contendo as bactérias, transmissão fecal oral. Evitar higienização ou cozimento de frutas, verduras, legumes e carnes, ferver a água e manter a higiene. Então, são várias doenças, olha, cólera também, olha, mostrando aqui, né? Dá uma diarreia intensa, meio esbranquiçada em forma de água de arroz, que pode levar à morte. Consumo de água e alimentos contaminados, tá, gente? Bem, aqui uma questão também do Enem 2012, mostrando como que o saneamento básico é fundamental para a saúde. Quero que vocês façam depois também, relacionando isso a essas condições de saneamento com o tipo de doença que pode ser transmitida, tá certo? Bem, essas foram minhas referências bibliográficas, tá? Espero que tenham gostado. Estudem mais, procurem mais informações em literatura das outras doenças que a gente não pôde explicar aqui nesse momento, tá? E se proteja, se cuide dos seus familiares e não esqueça que vacina é muito importante. Um grande beijo para você e a próxima aula com a Marizinha.